gesto do senhor, que foi super expressivo, justamente foi marcante para poder chamar a atenção para o que estava acontecendo. Aquilo foi para o ar em todas as televisões e entrou, aquela imagem entrou para a antologia das imagens do Congresso Nacional. Eu não repito o gesto, não. Fui fazer greve de fome, ainda bem que não há motivo, né? Fiz 3 vigílias já no Senado e que ali com as vigílias que eu aprovei. O reajuste integral para os aposentados, o fim do fator e ainda a recuperação das perdas pelo número de salários mínimos. E ainda a emenda ao projeto que garantia aos aposentados, que é um projeto de 2006, os 16,67, que foi vetado e provavelmente seja votado ainda antes do recesso parlamentar. O senhor é, na verdade, um ativista das questões trabalhistas e previdenciárias. Eu escrevi a minha vida, né? Desde guri, eu sou filho de pai e mãe, ambos já falecidos, infelizmente, era analfabeto e nós éramos 10 filhos. Eu vivi com o salário mínimo. Eu sei o que é estar no SPC, comprar no caderninho fiado no armazém, aquela história toda, me vende, eu pago daqui 1 mês, 2 meses. Então eu vivo isso no meu sangue, na minha alma, e acabo demonstrando isso nas minhas atividades aqui dentro do Congresso, quer seja na Câmara, e levei essa questão social também para dentro do Senado. Tanto que diz, pai, mas não é só defender o Estado, eu não consigo ver o Estado sem o povo do Estado. Então, quando eu defendo as questões sociais, eu estou defendendo o Estado e o povo, não é só o povo do meu Estado, o povo do Brasil. Porque eu digo, uma lei, por menor que seja aprovada aqui, ela tem uma repercussão nacional. Por isso que essa chama do fim do fator previdenciário pegou mesmo em todo o país. Se eu tivesse tempo, eu teria que viajar a todos os estados. E a convite de senadores e deputados e do movimento social para discutir e ajudar na mobilização para que a gente possa derrubar o fator previdenciário e garantir para os aposentados o mesmo percentual concedido ao mínimo. Senador, o senhor ergueu uma bandeira e a gente tem que prestar atenção quando o senhor ergue bandeiras, que o senhor vai até o fim com ela. Por exemplo, essa questão de vincular o aumento do salário mínimo, o percentual de aumento, ao aumento do benefício da Previdência. Ninguém discute que, do ponto de vista de justiça, evidente que pode haver argumentos aí bastante convincentes quanto à justiça dessa proposta. Mas, por outro lado, a Previdência argumenta que isso, o ministro Paulo Bernardes, seu colega de partido, ministro do Planejamento, diz que essa proposta é irresponsabilidade, que a Previdência não tem como arcar com esse custo, com esse ônus. O que o senhor acha que vai acontecer com essa tese de que o aumento do benefício da Previdência precisa ser igual ao aumento do salário mínimo? Primeiro dizer que eu considero o ministro Paulo Bernardes um grande ministro, um grande deputado, e ele não é irresponsável. Ele é um grande... Não, ele não é, ele disse que é a proposta. Eu estou dizendo, eu estou elogiando ele, eu vi para quem que ele quis chamar de irresponsável. Eu queria dizer que ele não é irresponsável, acho que foi uma força de expressão do momento, ele não foi feliz adotando o termo, então eu desculpo ele publicamente. Não fiquei chateado, Paulo, viu? Sincero, de coração, não fiquei chateado. Mas essa é uma luta histórica nossa, né? Tanto o fim do fator como essa questão de garantir para o aposentado o mesmo percentual do salário mínimo, nós todos, quando éramos oposição, defendíamos com unhas e dentes. Quando perdemos, fomos ao Supremo diversas vezes, já nessa questão eu mesmo levava, acompanhado dos deputados da oposição na época que hoje nós somos governo, né? Mas essa não é a questão toda é que nós provamos, por A mais B, para a sociedade e também dentro do governo, que é possível, sim, o nosso aposentado receber um percentual que acompanhe o crescimento do salário mínimo. Todos nós sabemos que a Seguridade Social é superavitária. Se nós pegarmos aí os últimos 10 anos, o superávit ultrapassa 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais. Mas vamos pegar esse mês mesmo. Nesse mês mesmo, o próprio Ministério da Previdência informa publicamente que o crescimento da Previdência foi 8% a mais do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, crescimento em que termos? Crescimento de aumento de receita. Aumento de receita. 8% a mais do que foi o mesmo período, digamos, do ano passado, né? E que cada vez mais a Previdência avança para ser cada vez mais superavitária, porque eu sempre digo que ela é superavitária. E tem uma fala recente do presidente Lula, publicada nos jornais, nas revistas, onde diz, olha, vamos acabar com essa história de dizer que a Previdência é deficitária. A Previdência não é deficitária, ela é superavitária, tanto é que ali no Congresso, seguidamente, a gente aprova. Saia tantos milhões da Seguridade Social destinada para o Judiciário, para o Legislativo, ou para esse ou aquele Ministério. Se ela fosse deficitária, você acha que teria a drústia da Seguridade Social? Que é 20% de tudo que é arrecadado da Seguridade Social, você retira de lá e destina para o
para onde você bem entender. Felizmente na educação já retiramos. Essa história da DRU, que tirava 20% da receita da educação. Dá para pagar, eu estou dialogando muito, tenho conversado muito com o líder Henrique Fontana, com o relator do Fator, que é o Pepe, algumas conversas, eu digo, muito mais conciliatórias com o próprio ministro da Previdência, muita conversa com os movimentos sociais, e nós estamos esperançosos que esse ano ainda a gente vai aprovar uma política de reajuste para os aposentados que ganham mais que o mínimo, real, aumento real, e também vamos mudar o famigerado fator previdenciário, que reduz até 40% o benefício no ato em que você recebe o seu primeiro carnê ali, até 40%. Então nós estamos caminhando, eu entendo que o governo está ficando sensível a essas propostas, já foi mais radical no passado contra, hoje estamos caminhando. Olha, se eu puder dar um conselho para alguém que tivesse que se aposentar, não se aposente agora, quem esperou até hoje, espere um pouquinho mais. Eu estou acreditando que a gente muda essa legislação ainda esse ano. Você esperar mais 6 meses e não vai perder 40%. Senador? Aqui no teu programa, abriu tudo quase aí. Então, é isso mesmo, temos que conversar com o telespectador. Senador, eu vou lhe perguntar agora um pouquinho sobre política partidária, um pouquinho sobre como é que as coisas estão funcionando dentro do PT. O senhor vai votar no ex-senador José Eduardo Dutra para presidir o Partido dos Trabalhadores? Acho que é um grande quadro do nosso partido, né? Um grande senador, foi um grande senador, e hoje ele está viajando o país, esteve aqui no Senado, foi o único, inclusive, que esteve aqui, viu, pedindo voto. E eu sou muito fiel a essa história também, né? De poder olho no olho, conversar, se depender de mim, eu votarei nele. Se depender de mim, eu votarei. Se depender de mim, ele vai ser eleito presidente do partido. E o senhor acha que, como presidente do partido, ele terá uma missão bastante importante nessa segunda etapa aí, nesse finalzinho de governo Lula, onde o presidente Lula tenta fazer o seu sucessor, no caso, a ministra Dilma Rousseff. Como é que o senhor acha que o novo presidente do PT tem que conduzir o partido, considerando alianças importantes, como, por exemplo, com o PMDB, até o desfecho do processo eleitoral? Digam o que disserem, que é legítimo, cada um diga o que bem entender. O presidente Lula foi mestre nessa história, né? Ele deu aula para todos nós e é impossível que você não aprenda, né? Qual história? Na história da política de aliança, ou seja, nas coligações amplas. Se você analisar friamente, dos grandes partidos, só não está no governo hoje o DEM e o PSDB. Pegando os grandes, né? Nenhum demérito aos pequenos. Seria demais também. Também. Pela habilidade do presidente Lula, e com essa habilidade, ele faz um belo mandato, foi reeleito, e hoje a aceitação dele chega a 80%. Eu estou mais ou menos arredondando, peguei um pouquinho mais de 80%, um pouco menos, né? Chega a 80% na população. Olha, esta fórmula que deu certo, está dando certo, o PT tem que assimilar e vai assimilar, e eu sei que o nosso amigo Dutra caminha nesse sentido. Nós buscaremos política de aliança, sim, no leque da base de aliança feita pelo presidente Lula em todos os estados. Onde não for possível, vamos respeitar. Eu acho que a Dilma, por exemplo, em alguns estados, eu vou citar aqui, se não for possível a política de aliança, que nem o Rio Grande do Sul, que é bem provável, e o meu candidato lá é o ministro Tarso Genro, para governador, eu vou para a reeleição do Senado, e o ministro Tarso é candidato a governador. Lá não é possível, a Dilma poderá ter 2 palanques. Um palanque montado talvez pelo PMDB, que eu não sei quem é que vai ser o candidato, e o nosso palanque. Qual é o problema? E mantém a Dilma, digamos, com um potencial de apoio muito grande no Rio Grande. Em alguns estados pode acontecer isso. Em outros estados vai haver a negociação, onde o PT vai ficar com o governo como candidato a governador ou com os candidatos ao Senado, que há uma vontade do presidente Lula de fortalecer muito o número de senadores nas eleições de 2010. Eu acho que estamos caminhando bem. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu estou trabalhando muito para que o PDT e o PT estejam conosco, inclusive, além do PSB, do PCdoB, do PV, enfim, dos outros partidos, e estamos me aproximando. Eu, por exemplo, tenho um trabalho muito próximo aqui do senador Zambiase. Senador Paulo Paim, vamos acompanhar com muita atenção todas essas movimentações e principalmente a gente torce para que o Senado consiga se desvencilhar de toda essa crise de todo o povo brasileiro, e restaure costumes e reforme práticas que são aí condenadas pela opinião pública e condenadas até juridicamente, saia-se bem dessa crise pelo restabelecimento e voltar a trabalhar, voltar a produzir. O que o povo quer é isso, é respostas, né?
E nós, em vez da resposta